Olá galera, tudo bem? Pois então, janeiro é também conhecido como o Janeiro Roxo. Um mês pra gente conversar, falar, conscientizar sobre a hanseníase. Pra quem não me conhece, eu sou a Annelisa, sou aqui do blog Two Sides. Eu também sou médica residente de infectologia do primeiro ano do Hospital das Clínicas. E para poder conversar com vocês sobre esse tema, eu chamei o colega Thales. Por favor, Thales, se apresente aí pra galera. Oi pessoal, boa tarde, eu sou Thales, sou R1 de dermato, aqui das clínicas também, lá do Rio, Annelisa. Pois é. Então, gente, vamos começar o nosso bate-papo aqui. A hanseníase, ela é uma doença infecciosa, certo? Tem acometimento dermatológico e também neural. É causada por uma bactéria, o Mycobacterium leprae. E o contágio se dá através do ar. Como é que acontece isso? Uma pessoa que é bacilífera, ela transmite a bactéria ao falar, ao espirrar. E as pessoas que estão ali em contato com ela, um contato íntimo, por muito tempo, né, prolongado, e também com predisposição genética a desenvolver a doença, podem acabar adquirindo, né, a hanseníase. Um ponto importante a se falar, a se relembrar, né, a epidemiologia atual dessa doença, É muito que é importante. uma doença endêmica em países tropicais, tá? E o nosso país é o segundo em termos de casos novos em todo o mundo, só perdendo para a Índia, tá? Então é uma doença ainda de grande relevância em nosso meio. Sim. E que muitas vezes é esquecida, né? Tanto que a hanseníase é considerada uma doença negligenciada, porque muitas vezes não entra nos diagnósticos diferenciais, muitos profissionais esquecem, né, de lembrar da doença, assim como também a gente acaba não tendo um maior investimento por parte de políticas públicas e por aí vai. Sim, então sendo mais objetivo, tá? E quando você vai pensar em um caso de hanseníase, basicamente existem os espectros clínicos, né, da doença. Então o paciente tem várias formas de apresentação. E a forma inicial que ela se apresenta são aquelas manchas hipocrômicas, né, que são máculas, não tem relevo, tá? Eu tenho aqui imagens dela que a gente chama de hanseníase indeterminada, tá? A gente focar aqui bem, né? Se a gente percebe, são manchas discretas, mas que ela, além da alteração da cor, da hipocromia, ela também se apresenta com alteração da sensibilidade térmica. É a primeira sensibilidade que se perde, tá? Depois dolorosa e depois a tátil. E ao passo eu vou ensinar a vocês como a gente faz o exame clínico dermatoneurológico das lesões, tá? Então essa é a forma principal, a forma paucibacilar, que é a forma indeterminada. Aqui também outro caso de máculas hipocrômicas indeterminadas, que classifica a hanseníase indeterminada em dorso, tá? A outra forma de apresentação da hanseníase, tá? Que é a chamada de hanseníase tuberculoide, já são placas eritematosas com bordas bem delimitadas, com centro hipocrômico, tá? Mais uma vez, essas lesões elas têm alteração da sensibilidade, tá? Aqui a gente vê uma no queixo, né? Como eu expliquei, certo? Outra forma de apresentação da tuberculoide, né? A gente vê a placa eritematosa com centro hipocrômico e já vê o espessamento do nervo, certo? A outra forma de apresentação é a hanseníase dimorfa, tá? Que é como se fosse uma borderline. Ela fica entre os polos tuberculoide, que é a paucibacilar, e o polo vichoviano, que é a multibacilar. E a gente já vê mais lesões, ficam em maior número, tá? E elas podem ser máculas, podem ser as placas eritematosas, ela pega um misto, a depender de que polo ela se direcione e fique mais próximo, se do tuberculoide ou do vichoviano. Já esse aqui já é o polo vichoviano, tá? da hanseníase, que é a multibacilar. A gente vê múltiplos nódulos em face, são lesões infiltrativas, tá? A gente já pode ver também nesse paciente a perda dos supercílios, principalmente na face distal deles, tá? A gente chama isso de madarose, que isso
dá ao paciente aquela face de leão, face leonina, que a face fica bem infiltrada, tá? E até uma juba de leão. Outra questão importante dessa face leonina é que, como eu falei, o paciente perde, né, a parte distal, a parte lateral dos supercílios, que é a madarose, ele adquire esse aspecto de leão. E a gente percebe que ele tem uma juba proeminente, ou seja, por que isso acontece? Porque o bacilo, ele prefere áreas frias. Então, o couro cabeludo, como é muito vascularizado, então é a área quente do nosso corpo. Então, por isso que ele poupa o couro cabeludo e atinge os supercílios. Tá? No caso, Thales, uma vez que a gente detecte o paciente com essas lesões, ou até mesmo ele traga pra gente essa queixa, como é que a gente faz para examinar, para poder pensar em hanseníase? Isso. É essencial, além da presença das lesões, das máculas, ou pápulas, ou infiltração, a gente precisa fazer o teste de sensibilidade, tá? Inicialmente, a primeira sensibilidade é se perder a sensibilidade térmica. Uma forma fácil de a gente testar essa sensibilidade é pegar um chumaço de algodão, tá? E 2 chumaços, na verdade. Deixar um seco e um embebido no éter, tá? E você faz um toque da lesão dessa pessoa. Aqui está um exemplo. A gente vai bem no centro da lesão e toca primeiramente com um chumaço quente. O paciente de olhos fechados tem que me dizer a sensibilidade que ele sente isso. Se é calor ou frio, tá? E aí eu vou averiguar se ele sente, se ele me responde corretamente como quente quando eu coloco o chumaço seco e como frio quando eu coloco o chumaço embebido no éter. Sim, Thales, e como você já falou aí, a sensibilidade térmica ela é a primeira que é perdida. E aí muitas vezes pode acontecer da gente testar primeiro no paciente a tátil e acaba perdendo esse time, né? Porque a taxa ainda vai estar preservada e aí pensa, tá ok, então não tem hanseníase, mas não é bem assim. Então fica a dica aí, viu, galera? Tem o chumacinho de algodão e o álcool éter, porque é muito importante. Pronto. A outra forma, outro passo é de testar a sensibilidade dolorosa. Então, aqui tem um alfinete, né? Pode ser um alfinete, pode ser uma agulha de insulina, que é de fino calibre, tá? O paciente, novamente, com o olho fechado, você sutilmente penetra na lesão e pergunta se o paciente sentiu algo, tá? Na lesão da hanseníase, ele não vai sentir nada, tá? A outra forma é com esse mesmo chumaço de algodão, agora seco, você passa levemente na lesão. O paciente com a lesão da hanseníase também não vai sentir nada. Muito bacana, Thales, mas me diz uma coisa, no caso, né, já que o acometimento também é neurológico, né, neural, como é que a gente pode fazer o exame físico nesse sentido? É isso, é de suma importância a gente palpar os principais nervos acometidos pela hanseníase. Mais uma vez, ela acomete a pele e os nervos periféricos, tá bom? Que são de fácil acesso no nosso exame físico, tá? Então, um dos nervos mais acometidos são, nesse exemplo aqui, é o nervo auricular, tá bom? Que a gente percebe que o espessamento do nervo, tá? E o nervo radial, que fica nessa região próxima ao bíceps, tá bom? Nessa palpação, a gente vai ver se existe dor e se existe nodulações, espessamentos, né, desse nervo, que podem ser locais de biópsias futuras, tá? Outro nervo que a gente também pesquisa é o nervo fibular, tá? Que fica na nossa perna, ok? O outro nervo importante também é o tibial posterior, tá? Outro nervo também importante que não está aqui, que é também muito acometido na hanseníase, é o nervo cubital. Cubital, o mediano e o radial, tá? Que muitas vezes o paciente pode chegar, a gente já, com um quadro sequelar, né? Tardio da hanseníase. Pode chegar com a mão em garra, nessa posição, nessa ou nessa, tá? Que demonstra já uma alteração severa pelo bacilo do Hansen, tá? Então, Thales, eu comentei com a galera que a gente ia bater esse papo aqui e muitos me enviaram perguntas, eu até que gostaria de agradecer a galera que participou e aí a gente vai aproveitar e responder essas perguntas agora, tá bom?
uma pergunta muito interessante é por que não usa mais o termo lepra? Porque a gente sabe que antigamente era assim que o pessoal chamava hanseníase. Isso. No Brasil, desde 1970, tá, não é usado mais esse termo. Em 1995, foi criada uma lei federal, 29 de março de 1995, Lei 9010, que instituiu que seria proibido, tá, a denominação de lepra no nosso país. A gente sabe que na Europa e em outros países ainda usaram essa denominação, mas aqui ficou hanseníase. E a gente sabe, né, que tem todo um estigma por trás, muito preconceito. Então, assim, foi uma medida até de proteção aos portadores, né, da hanseníase. Porque antigamente, como você deve ter ouvido falar, os pacientes que eram portadores de hanseníase eram tratados, eram isolados nos chamados leprosários, que eram instituições que esses pacientes só com essa doença ficaram retidos, isolados de toda a sociedade. E a gente sabe muito bem que não é necessário nada disso, basta tratar. Com certeza. Uma outra pergunta muito interessante foi o seguinte: há um padrão ouro de diagnóstico para hanseníase ou o teste dermatoneurológico que você mencionou agora acaba sendo suficiente em todos os casos? Aliás, é comum indicar exames complementares como baciloscopia e biópsia? Basicamente, o que define a gente prosseguir na investigação é a facilidade do diagnóstico. Se o paciente se apresenta com as lesões características e com alteração do exame dermatoneurológico, que é a alteração da sensibilidade térmica, dolorosa e tátil, como eu expliquei, se a palpação dos nervos periféricos a gente já encontra espessamento, dor, alteração de força muscular, o diagnóstico já está feito. Tá bom? Clínico, né? Clínico, tá? Se a gente não conseguiu fechar o diagnóstico diante dessas alterações, a gente pode partir para outros subsídios, como a baciloscopia, tá? Que é muito feita em nosso meio, só que nos interiores a gente sabe que a dificuldade que é. É até interessante falar os locais que são feitas a baciloscopia, né? Os locais e por que são feitos nesses locais. Sim. É interessante. Basicamente, são 5 sítios que você coleta a linfa, tá? Para verificar, estudar se há bacilos viáveis ou mortos do bacilo de Hansen. São dos lóbulos das orelhas, tá? Dos cotovelos. Mostrando pra cá. E de alguma lesão, né, da pele. Tá? Então são 5 sítios de coleta da linfa para baciloscopia. Basicamente é feito um raspado, tá, desse tecido e visto no microscópio os bacilos. Certo. Uma pergunta também, que na verdade foram 2 perguntas, mas acaba casando. Uma foi o que o médico emergencista pode fazer pelos contactantes e a outra é um médico generalista encaminha para onde suspeita de hanseníase. Sobre a primeira questão, você na emergência atender o paciente com a lesão dermatológica, primeiro não vai ser o local que esse paciente irá se reportar com lesão de pele. Sim. Ele provavelmente irá no posto de saúde, no médico clínico, tá, de sua preferência. Mas, diante de uma suspeita de um paciente portador de hanseníase, os contactantes têm que ser investigados, tá? Se esse paciente... Só um parêntese, Thales, é bom a gente reforçar que contactantes são as pessoas que residem com essa pessoa e também as pessoas que trabalham há muito tempo, né? Porque às vezes a gente pensa só em quem mora, mas às vezes você passa mais tempo com quem você está trabalhando, com quem você reside, né? Então, também é uma população que a gente não pode esquecer de chamar, que são os trabalhadores, né? Bom, depende a forma que você vai abordar o paciente, o contactante desse paciente, depende se o paciente fonte é paucibacilar ou multibacilar, tá? Certo. Se o paciente for paucibacilar, tiver menos que 5 lesões ou um tronco nervoso acometido, seja ulnar, radial, mediano, fibular, auricular, tá? Esse paciente paucibacilar, o contactante tem que ser averiguado se ele tem vacinação prévia com a BCG. A gente vê isso no Brasil, é feito no braço direito, tá? Tem aquela marquinha que a gente pode facilmente verificar, tá? Se o paciente se o contactante tiver uma cicatriz só, tem que tomar mais uma dose de BCG.
Se o contactante já tiver 2 cicatrizes, não precisa tomar mais nenhuma. Tá? Se o paciente não tiver nenhuma, tem que tomar mais uma dose da BCG. Se esse contactante for criança menor que 1 ano de idade, já vacinada, não precisa revacinar. Tá, e no caso dos multibacilares, que é o mesmo esquema, né? Entra também a vacina, né, que é feita, e o acompanhamento também, que é diferente, né? É diferente. Se o paciente fonte for paucibacilar, basta você fazer o exame dermatoneurológico desse contactante apenas em um momento. Certo. Já se o paciente fonte for multibacilar, é necessário ter um acompanhamento desses contactantes durante 5 anos. E em cada ano ele realizar o exame dermatoneurológico. No sentido de onde encaminhar o paciente, né, que tem suspeita de hanseníase, hoje uma das portas de entrada do SUS é o posto de saúde. Então esse paciente ele pode ser direcionado para o posto de saúde. Lá o médico da família faz a avaliação, né, dermatoneurológica, que a gente já fez, falou aqui, mencionou, vaciloscopias se necessárias, enfim. E uma vez confirmado o diagnóstico, existe tratamento para hanseníase, existe cura, esse tratamento pode ser feito no próprio posto de saúde, né? Agora, se por acaso o paciente está grave, está tendo alguma reação hansênica ou com sequelas, complicações, realmente precisa encaminhar para o especialista, pode ser o dermatologista, pode ser o infectologista, que estão inseridos, né, no contexto do estudo dessa doença. Mas, de fato, é o local para assim, começar tudo, é o posto de saúde. A OMS, para facilitar o diagnóstico e a operacionalidade da hanseníase nos interiores, que a gente sabe que a baciloscopia é muito mais difícil de ser realizada, a OMS definiu você classificar a pessoa como portador de hanseníase paucibacilar e multibacilar só com acometimento de número de lesões. Como eu falei anteriormente, 5 ou menos lesões paucibacilar, 6 ou mais multibacilar, e aí a gente vai definir o tratamento dessa pessoa, tá? Sendo paucibacilar, serão 6 doses, tá, de poliquimioterapia, que é incluído a rifampicina e a dapsona, tá? Que essas 6 doses, elas têm que ser feitas no período de até 9 meses, tá? Classificado como a hanseníase multibacilar, vai fazer o esquema de poliquimioterapia durante 12 doses ou até 18 meses. Ele tem que completar o tratamento. E é interessante a gente dar uma olhadinha nas cartelas, porque a verdinha é para paucibacilar, tratamento de paucibacilar, e a rosinha é tratamento de multibacilar. E aí vocês podem ver que aqui na parte superior da cartela, na paucibacilar, a gente tem 2 comprimidos de rifampicina e um de dapsona. Esses eles ficam separados porque é feita a dose supervisionada no posto mensal. Então o paciente toma o comprimido na frente dos profissionais de saúde e durante o resto do mês ele vai tomar diariamente a dapsona, na paucibacilar. No caso da multibacilar, a dose supervisionada mensal ele vai tomar dapsona, clofazimina e rifampicina, então na parte superior. E durante os restos dos dias ele vai tomar a dapsona e a clofazimina. Então, a cartela ela já tem toda uma didática por trás para ajudar também o paciente quando for tomar o remédio. E aí, Thaís, tem até uma pergunta que o pessoal perguntou quais são os critérios de cura e alta, né? Para dizer, o paciente está livre da hanseníase. O critério de cura de alta do paciente, portador de hanseníase, tá? Basicamente ele tem que cumprir o tempo de expectativa, tá, de uso da medicação, no caso de paucibacilar, até 9 meses da terapia, que inclui as 6 doses, ou do multibacilar, que são as 12 doses em no máximo 18 meses. Tá bom? Terminou isso, o paciente está curado. Tá bom? E o acompanhamento será anual. Tá? A gente tem que estar ciente que esses pacientes podem surgir recidivas, tá? Ou até os surtos reacionais, que eles podem acontecer antes do tratamento, durante o tratamento e após o tratamento. Então, o paciente necessita ter um acompanhamento a longo prazo. Sim, com certeza. Então, é importante a gente reforçar aqui.
hanseníase tem cura, tem tratamento, tá? Então, essa é a principal mensagem, né? A gente saber, reconhecer e a gente tratar. Tem algo mais, Thales? Basicamente é agradecer, né, o convite mais uma vez de Aninha, tá bom? E dizer mais uma vez para vocês que esse mês do Janeiro Roxo serve de conscientização, né, da hanseníase. A gente lembrar que nosso país é endêmico, essa doença existe de fato no nosso meio, tá bom? Então serve também de alertar os nossos colegas médicos, tá? Sim. Que basicamente é ouvir a queixa do paciente e fazer o exame correto da pele e dos nervos. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que aí eu chamo o Thales de novo pra gente responder. Queria agradecer a Ju aqui que tá filmando a gente. Nossa dermato, tô friendly também. E é isso, galera. Beijo, até mais.